E aí eu senti um desabafo aqui, né? Francamente, eu não gosto dessa parte do processo e perco muito tempo nela. Mas eu acho um saco prospectar, velho. As 3 foram canceladas 10 minutos antes. Porque esse tipo de coisa me tira a paciência no processo de vendas, cara. Se você tem problemas parecidos com estes, fique até o final dessa mentoria e veja como as soluções são simples e sem custo. Já deixa aquele like e te inscreve no canal pra gente criar uma comunidade de sucesso e crescermos todos juntos. Essa mentoria aqui, ela me trouxe isso. Ela me solidificou uma etapa do meu funil que é um problema hoje. Jonathan, vamos lá então. Vambora. Em primeiro lugar, como é que tu estás, cara? Hoje é sexta-feira, você foi a semana, e Você aí? foi. Cara, assim, ó. Bom, tu sabe que eu tenho um detalhe na sexta-feira, né? Pra mim ele é o dia da preparação, né? Então parece que quando chega ali, vai se aproximando da sexta-feira, o cara tem que resolver tudo, né? É aquele negócio, né? Sempre quando o tempo começa a ficar escasso, vai tendo que fazer mais coisas dentro do tempo que está disponível, né? Sim, então, sexta-feira para mim é o dia mais corrido sempre da semana, sempre. Sem dúvida dos outros. Mas foi uma semana muito boa, cara. Nossa, uma semana sensacional do ponto de vista de direcionamento de negócio, tá? Direcionamento de negócio. Não entrei um único novo cliente essa semana, mas do ponto de vista de direcionamento de negócio, é uma semana sensacional. O que tu chama de direcionamento, Jonathan? Alinhamento de estratégia, sabendo exatamente, definindo o passo, né, a se fazer, o que executar, né? Então, nesse sentido, essa semana foi muito importante. Isso aí foi relacionado aos teus clientes ou ao teu negócio? Aos dois. Aos dois? Isso, porque daí eu defini algumas coisas que eu quero fazer aqui, que vai me impactar também na prospecção de cliente. Já fica um bom exemplo, ter um dashboard, né? Isso pelo menos, isso eu sou bom, né? Isso tá organizado aqui. Deixa eu só abrir uma outra... não, já tô na aba certa aqui, nem precisa... Que normalmente, Jonathan, o cara que ele é mais processual, ele tem menos paciência para lidar com pessoas. E o cara que tem mais facilidade para lidar com pessoas, ele tem uma dificuldade maior para assimilar os processos. O detalhe é que se a gente consegue juntar as duas coisas, o cara voa. Tanto um quanto o outro. O cara que é processual, se ele consegue se adaptar para lidar com pessoas, ele voa. E o cara que é do relacionamento, se ele se adaptar a usar os processos, cara, ele vai otimizar demais. E a mentoria é um produto que tá sendo muito requisitado, né? O pessoal tá muito cansado de cursinho para apertar botão. Eu já notei isso. Sem dúvida. Né? E o detalhe é que é o seguinte, ó, né, nas vendas, muitas vezes as pessoas elas estão procurando scripts que sejam botões que a gente vai apertar na cabeça do cliente. E não rola. A venda, se a gente for comparar a venda com a mentoria, por que a venda acontece? Porque há uma conquista, há um relacionamento de confiança entre o cliente e o vendedor, né? Então, a gente também precisa entender isso. Tudo bem, a gente usa scripts, a gente usa copies, a gente usa textos persuasivos, a gente incorpora palavras e expressões no nosso vocabulário que vão ajudar o cara a tomar a decisão. Tudo isso é sensacional. Só que o relacionamento ele tem que estar acima de tudo. Né? E por isso, aí a gente se pergunta o seguinte, mas como é que o cara que é processual vai lidar com o relacionamento? É simples, ele vai colocar processos na rotina dele que vão ajudar ele a se relacionar melhor e a pensar melhor. Uma coisa muito importante na venda é a mentalidade. Se o cara quiser aprender a vender, ele tem que ter... a primeira coisa que ele precisa desenvolver é a mentalidade. É entender que a venda, ela não é... tem um ditado que o pessoal fala, como é que é? Os fins justificam os meios, né? A venda não é simplesmente um meio, né? A venda, porque como ela é relacionamento, ela acaba sendo quase que um fim nela mesma. Eu estabeleço relacionamento, estabeleço confiança, estabeleço cumplicidade e, poxa, entre comprar de mim, que o cara confia, e comprar do carinha da esquina ali,
que simplesmente tem um valor menor, ou um preço menor, né? Uma promoção menor, o cara compra de mim porque de mim ele confia. Ele pode até pagar um pouco mais caro, mas ele sabe que se ele tiver um problema comigo, a tendência é que eu resolva esse problema com ele. E isso a gente constrói através de relacionamento. Então, dá para a gente ajustar processos, né, pessoais para que a gente se habilite, né, a estabelecer relacionamento com mais facilidade. Agora, me diz o seguinte, teve uma pergunta ali, que ela é assim, ó. Eu perguntei qual era a dificuldade, né? E aí tu resumiu ali dizendo que a maior dificuldade está na prospecção de novos clientes e fechamento, né? E aí eu senti um desabafo aqui, né? Francamente, eu não gosto dessa parte do processo e perco muito tempo nela. Quer fazer algum comentário sobre isso, Jonathan? Eu discorri um pouco mais na pergunta seguinte, eu acho, mas que também foi breve, mas assim, ó, tem que ser bastante transparente, porque senão a gente não consegue resolver o problema, né? Claro. Eu sou da carreira de vendas, 14 anos de área comercial. Para mim é uma chatice. É uma chatice. Por quê? Eu vou te dar um exemplo, tá? Por que eu acho o saco? Porque eu já fiz, né? Enfim, eu sou da área, né? Mas vou te dar um exemplo recente, semana passada. 25 ligações. Primeiro, né? Antes das 25 ligações, 25 qualificações. Analisar o cara antes de ligar, né? Respeito o cliente que eu tô ligando, eu faço uma análise do perfil dele do Google Meu Negócio, vejo se a empresa dele tem congruência. Não vou ficar fazendo o cara perder tempo e dinheiro, né? É a primeira coisa que eu faço, qualifico o cara para ver se faz sentido. Então, beleza. A partir disso, contato. Então, 25 ligações. É um número ok, né? Não é um número gigante. O SDR aí às vezes faz 100. Né, em 2 dias o cara faz 100 ligações, mas assim, foram 25 ligações direcionadas e qualificadas, não foi 25 ligações que eu peguei uma lista e saí ligando para todo mundo, né? Então são 25 qualificadas, marquei 3 reuniões. Mas apesar de qualificadas, frias. Frias. Ótimo, ótimo. Então, elas, algumas assim, todas elas frias, algumas já não tão frias, assim, mornas, eu digo que já cheguei com o nome de alguém, uma indicação e tal. Então, mas uma referência. Uma referência, mas a maioria delas... Gatilho mental da referência, ele é muito bom para isso. Ele é muito bom. Para cold call, o gatilho mental da referência é excelente. Isso é muito bom. Sempre que tu puder ter, tenha. Isso. Justamente, aquelas que mais avançam pelo funil são as que estão endereçadas, né? Estão endossadas. Estão endossadas, né? Então eu procuro explorar ele bem. Mas enfim, 25 ligações. Marcou 3 reuniões. Marquei 3 reuniões. Tá? Sem qualificado, né? Alguns desses leads eu fiquei ali bastante tempo até no telefone e tal. Já fiz mais perguntas de qualificações antes da reunião também, para entender, né, qual campo que eu tô chegando. Marquei 3 reuniões. As 3 foram canceladas 10 minutos antes. Porque esse tipo de coisa me tira a paciência no processo de vendas, cara. Me tira completamente a paciência. Porque assim, ó, eu procuro trabalhar de forma muito profissional. Então, eu não perco meu tempo qualificando o cara e antes da reunião eu me preparo. Né? Eu recolho informações do cliente. Eu percebi isso, o teu mercado tá assim, o teu concorrente tá assado. Dá para melhorar isso daqui, atendo empresas já do teu perfil que estão tendo esses resultados. Então, assim, para cada reunião dessa, é 1 hora do meu tempo, pelo menos. Claro. Entre eu qualificar o cara antes de ligar, entre eu ligar porque nem sempre que eu qualifico, eu consigo falar com o cara. Às vezes eu qualifico de graça, porque eu não consigo ligar. Mas tudo bem, tu perde tempo fazendo isso. Pô, eu perco tempo fazendo isso. Só que quando eu consegui falar com o cara, tanto é que assim, de 25 ligações, conseguir 3 reuniões é um número bom. É acima da média, mas justamente por quê? Porque quando eu chego no decisor, eu consigo reter a atenção do cara porque eu já estou preparado para conversar com ele. Né? Elevar o nível de consciência dele porque eu me preparo antes. Então, beleza. Aí cheguei lá nas 3 reuniões e, 3 reuniões canceladas. 2, 10 minutos antes de começar e uma, eu estava sozinho na sala esperando. Passou 15 minutos, a pessoa mandou um e-mail pedindo para remarcar a reunião, que teve um imprevisto. As 3 foram um imprevisto, né? Assim, a desculpa é padrão. Né? Então, assim, cara, isso me deixa muito, assim... Desconfortável. Né? Porque eu não tenho paciência... Usar uma palavra bonita. Exatamente. Eu não tenho paciência para amadorismo, assim, nesse... Isso aí aconteceu especificamente nessa situação ou é recorrente isso?
Acontece eventualmente, tá? Mas nessa situação foram as 3, né? Foi um ponto específico, talvez tenha sido azar, tá? Mas sei lá, eventualmente acontece isso também, não com essa frequência, na maioria das vezes é o contrário. Já mapeou, assim, já mapeou o percentual de reuniões que são adiadas ou até mesmo canceladas? Não mapeei, mas se eu tivesse que chutar um número aqui, eu acho que seria uns 20% só. Não é muita coisa, não. Não é, né? Tu marcou 3 reuniões numa semana. Digamos que tu marque 20 reuniões durante o mês, né? É um número bom. Tu chega a marcar isso, não? Não chego a marcar isso. Não. No mês aí, pegado, consigo umas 10 reuniões aí. Pegado. Não, um mês aí. E tu faz isso sozinho? Todo esse processo tu faz sozinho? Todo esse processo eu faço sozinho. Beleza. E aí, tu criou processos e configurou algumas rotinas para execução via software. Me fala um pouquinho de quais foram esses processos e que rotinas que são automatizadas, né? Eu tenho uma ideia, acredito que eu sei do que tu está falando, mas para eu poder entender. Um processo que eu nem tinha antes, eu fazia prospecção no papel de pão mesmo, anotava o nome do cara, começava a escrever ali as dores, as necessidades e tal, ia fazendo minhas anotações, agendando reunião aqui e show de bola. Então agora eu tenho um pipeline, né? CRM ali, eu uso o Airtable, né? E aí a partir dali eu vou, enfim, monitorando a etapa do lead, pelo funil. Tá? Então isso foi uma melhoria que eu fiz aqui para organizar esse processo de prospecção. Certo. E qual foi a melhora que tu sentiu fazendo isso aí? A organização, né? Porque assim, eu consigo hoje, como o dashboard ele é muito claro, né? Eu já tenho o nome da pessoa, com quem eu falei, a última vez que eu falei, qual que foi o assunto, né? Não fico lá pegando em papel de pão para ver, o fulano de tal. Porque quando você faz, por exemplo, 25 ligações, é interessante que tenha esse tipo de informação anotada, porque você muitas vezes vai ter que religar para um cara, né? Para um lead, fazer um outro contato, dizendo, na última vez nós falamos sobre... Aí você tem ali no pipeline o histórico desse avanço do lead pelo funil, né? Então isso daí para mim foi uma melhoria. E ele melhorou a performance em quanto por cento? Não medi. Mas de 0 a 10, assim, 0 não melhorou nada e 10 melhorou 100%. Que nota tu daria? No sentido de organização, 9. E no sentido de performance e resultado? Performance e resultado, 2. 2. 2. Aí fica baixa a nota, né? Fica baixo. Aí fica baixa a nota, exatamente. Então, esses foram os processos e as rotinas e tal. Bom, me fala um pouco sobre a respeito do teu atendimento. Quando nós conversamos, por exemplo, e tu fez o atendimento comigo, eu te procurei por indicação de um amigo, né, um amigo comum. Agora, quando tu vai atender esse cara frio, né, que tu qualificou ele, conseguiu falar, reteve a atenção e marcou a reunião, como é que é o processo? Existe um passo a passo? Tu segue um processo com todos os clientes? Como é que é esse processo? Tá, existe um processo, mas nem sempre eu sigo ele, tá? Eu procuro entender, quando eu tô numa reunião, cheguei na reunião, consegui, tá? Cheguei lá, estamos na reunião. Essa reunião normalmente ela é presencial? Online. Online? Os clientes até têm preferido, inclusive, né? Fazer um Google Meetings lá e tal. Sim. Então, o que eu fazia antes? Eu tenho um slide de apresentação, ele fala, é assim, a importância é essa, tal, né, para elevar o nível de consciência do cliente. Só que, na maioria das vezes, eu percebi que os clientes, mas me mostra na prática o que isso muda. Então, aí eu abria o Google Chrome e começava a discorrer, tá vendo aqui? Então, o concorrente tá assim, tu tá assado, entendeu? Isso daqui tem impacto na percepção do teu cliente dessa forma, né? Então, o XPTO, e aí ia discorrendo com o cliente. Quando eu percebi que isso era mais efetivo, para o cara não ficar tanto no campo imaginativo do negócio, para ele ver realmente o que muda para ele, né? Tangibilizar, né? Tangibilizar. Então eu comecei a ir para a reunião, começar a fazer ali algumas perguntas de qualificação antes da reunião, né? Para dar um contexto para o negócio. Por exemplo,
como é que é a tua área de marketing hoje? Tu tem investimentos, né? Tem uma agência que te atende, ele é interno, então procura entender quem que tá, quem que são as pessoas que estão na operação de marketing barra publicidade do cliente. E a partir disso eu abro, compartilho a tela do Google Chrome, abro o perfil dele, ou no caso do cliente ter rede de loja, eu sugiro que ele me diz, me manda uma loja tua aí para eu analisar ao vivo aqui contigo agora, pode ser qualquer uma. E aí, isso é até bom, porque o cara vê que eu não foi carta marcada, né? Tipo, aqui vier na minha cabeça eu vou falar e o cara vai desenrolar, entendeu? Sim, sim. E aí, o cara me diz, eu quero a loja tal. Normalmente o cara, para me ferrar, ele manda melhor, né? Que ele sabe que ele quer ficar bonito, né? Então ele manda aqui tá melhor na fita, né? Aí eu analiso, enfim, isso com ele, mostro, né, os pontos fracos, os pontos fortes dele em relação à concorrência. E aí eu vou monitorando. Nesse processo, Jonathan, tu já fez, quando o cara normalmente tu sente que ele te manda a melhor loja dele, tu já fez uma segunda, tá, agora que tu me deu essa loja aqui, né, aparentemente é uma loja de boa performance, tô certo ou tô errado? Aí o cara vai ter que te dar uma resposta objetiva, tu fez uma pergunta fechada, né? Então, Jonathan, tu me deu aqui a tua loja A, tá? Pelo que eu percebi aqui, apesar de não trabalhar essa loja, ela parece que tem uma boa relevância. Essa aqui é uma das tuas melhores lojas, ou a tua melhor loja? Sim, essa aqui é a melhor. Tá, agora me dá a tua pior loja, a que mais te dá dor de cabeça em faturamento. Já fez esse tipo de comparação para comparar uma com outra? Não fiz. Eu sugiro que tu anote, então, e que tu já faça. Veja bem, a gente não está falando de prospecção, a gente está falando do atendimento lá do closer, né? Sim. Mas eu entendo que essa é uma pergunta, porque quando o cliente... Eu gosto de trabalhar com cliente inteligente. E quando o cliente é inteligente e ele nos coloca, né, à prova, é importante mostrar para ele que a gente percebeu isso, porque ele vai notar, mesmo ele pode notar isso conscientemente ou inconscientemente, mas ele vai perceber que a gente está consciente no processo, que a gente sabe fazer uma análise rápida, né? E isso vai trazer segurança para o cliente. Então, essa é uma pergunta que eu sugiro que tu inclua no teu atendimento, né? E não deixe de fazer ela nunca. Tá. Beleza. O centro do teu atendimento é isso aí, é mostrar para o cara... Eu só quero saber se eu entendi correto, tá? É mostrar para o cliente qual é a situação dele em relação ao que ele poderia ter e em relação à concorrência. É mais ou menos isso? Isso. Mostrar como está o posicionamento dele no Google, ok? Dos dois pontos. Ponto de vista de posicionamento, mesmo ranking, né? Tu tá em primeiro, segundo, terceiro, quinto. Ou como você está se posicionando do ponto de vista de o que o cliente vê quando ele encontra o teu perfil. Isso é muito importante, que é a congruência, então, né? É congruência. Diz, tudo bem, tu tá em primeiro, mas tu tá em primeiro e tá tudo arrebentado, não adianta estar em primeiro. Às vezes até o cara que tá em terceiro tem mais conversão do que o cara que tá em primeiro. Por quê? Porque quando o cliente ele olha, ele vê, nossa, isso aqui tá bonito. Tem foto, tem imagem, tem produto, tem postagem, tem informação que eu tô buscando, tá aqui na ficha. Entendeu? Então o cliente ele meio que se auto-atende antes de fechar, ele já tira as dúvidas dele, e aí o fator sentimento, que a gente chama, né, melhora quando ele está olhando para aquele perfil do que quando ele estiver olhando para o perfil do concorrente. Lá no perfil do concorrente ele não baixa essas informações, o cara não está fazendo o trabalho de alimentação dele e tudo mais, né? Então basicamente eu trabalho nessas duas linhas, posicionamento em ranking e o ranking, como é uma coisa que a gente tem técnica, mas não pode nunca prometer, por uma regra até do Google, da plataforma, não existe profissional... todo profissional de SEO sempre consegue melhorar ranqueamento, mas ele nunca deve prometer que vai melhorar. Essa é uma regra. Mas, então, são dois níveis de posicionamento. O que tu prefere focar mais aqui, em termos de dica? Na questão da prospecção ou na questão da venda em si, do horário da reunião? Bom, qual que é o meu objetivo, né? É entender até que ponto eu devo fazer isso mesmo sendo uma chatice para mim, que não tem jeito, né? Porque, tem hora que não tem o que fazer, né? Jonathan, beleza, é chato, mas tem que fazer.
Sim, sim. Ou que eu terceirize isso, né? Contrate alguém para fazer isso, que na minha cabeça, como empresário, talvez eu vejo como uma solução boa, né? Uhum, Pegar alguém que tenha mais o perfil e paciência para ter três reuniões canceladas e não perder a cabeça, que nem eu. uhum. Porque, assim, eu fico realmente... É uma questão de frustração, assim, mas... Esse negócio do jeitinho brasileiro, né? De, vou desmarcar uma reunião faltando 10 minutos e tá tudo bem, que é normal, as pessoas entendem que isso acontece. Aham. Eu não tô dizendo que eu tô certo, inclusive assim, tu dizer, Jonathan, mas pô, tu quer vender e tu não quer ter esse tipo de problema, tá? Eu não tô dizendo que o meu pensamento ele tá correto, porque eu sei que no processo de vendas essas coisas acontecem. Sim, sim, Eu óbvio, sei, óbvio. eu tenho consciência. Mas eu não Aham. concordo que ela aconteça, entendeu? Na verdade, assim, ó, vamos falar um pouquinho sobre isso então. Existem formas da gente minimizar isso. Em primeiro lugar, sim, tu tá certo. É uma falta de respeito marcar um compromisso com alguém, né, e não cumprir o compromisso. Isso é Uhum. simplesmente falta de respeito. E eu não falo nem em consideração ou qualquer outra coisa. É respeito mesmo. Faltou respeito com o tempo da pessoa. Tá? Mas imprevistos acontecem. Só que nas vendas, a gente precisa contar com isso, e aí tem duas coisas que a gente precisa. Primeiro, ter um volume de agendamentos grande o suficiente para que a gente, na maioria das vezes, não fique sem trabalhar, porque assim, ó, tu colocou o chapéu do prospector, né, do Uhum. SDR, colocou o chapéu do SDR, tu ligou para o cara e tu marcou. Na hora de atender, tu tira o chapéu do SDR e tu bota o chapéu do vendedor. E aí tu vai lá atender o cara. Depois que tu vende pro cara, tu tira o chapéu do vendedor e tu bota o chapéu do executor. Tu vai executar a estratégia pro cara. Então tu tá em todas as pontas. E Uhum. isso realmente, em primeiro lugar, isso é muito bom. Isso é muito bom porque no momento que a tua empresa crescer e tu puder departamentalizar, tu vai ter condição de ensinar tudo para todos, cobrar tudo de todos, não ser enrolado por ninguém. Então, enquanto empresário, isso está sendo assim, a melhor escola possível para ti, tá? Mas como o assunto aqui não é gestão e nem crescimento, o assunto é vendas, a gente precisa focar nisso. Então, em primeiro lugar, assim, na prospecção, tá? Em primeiro lugar, eu precisaria analisar o script que tu usa para fazer essa ligação telefônica e fazer esse agendamento, tá? Uhum. Mas eu acredito que pelo fato das pessoas terem desmarcado muito em cima da hora, pode ter havido uma grande coincidência, né? E eu me dei o trabalho de ouvir um podcast de 4 horas falando sobre coincidência, tá? E Oh, a então coincidência tu tem autoridade para falar do assunto. não tenho autoridade. Eu me dei o trabalho porque o assunto estava interessante. Mas esses caras, eles são cientistas, né? Uhum. E a coincidência é um negócio muito aleatório mesmo. Então, quase dá para dizer que não existe coincidência, segundo a análise que eles fizeram. Então, pode ter sido uma coincidência? Tudo bem, nós que somos meros mortais aqui, que não somos matemáticos nem físicos, vamos admitir que houve uma coincidência. Beleza. Agora, a gente pode criar um nível de compromisso maior, né? Quando a gente faz esse agendamento, né? Na minha linguagem, eu que venho de escola de inglês, eu falo marcação, né? Quando eu faço a Uhum. marcação telefônica, existem algumas coisas que a gente pode fazer para minimizar o risco de uma desmarcação, né? De um cancelamento ou de um adiamento. Então, em primeiro lugar, lá no início, estabelecer uma conexão forte com a pessoa. É mostrar para ele que é um ser humano que está ligando para ele, que quer sim, a gente tem que ser muito transparente, né? É um ser humano que quer sim estabelecer uma relação comercial e que quer tirar lucro disso, mas que também quer levar lucro para ele, né? E que se trata de um ser humano. Então, Uhum. valorizar. Aí, me vem algumas ideias aqui, né? A mentoria ao vivo ela é interessante por causa disso. Os insights têm que vir na hora, né? Mas, por exemplo, fazer uma pergunta para o cara: Ô, João, quantas pessoas já dedicaram 1 hora do seu dia ou 1 hora e meia do seu dia? Quantas pessoas já dedicaram ferramentas digitais que são pagas
para fazer uma análise gratuita do teu negócio ou do posicionamento do teu negócio, aí tu tem que trazer os termos que tu usa no teu dia a dia. Tá? Por outro lado, esses termos eles têm que ser o mais acessíveis possível para o teu cliente, porque tu lida provavelmente com a dona da loja de roupas, né, que trabalhava no Magazine Luiza da vida, saiu, pegou uma rescisão e montou uma loja de roupas. E daqui a pouco ela está entrando nesse mundo do empreendedorismo agora e alguns termos não são tão comuns para ela. Então, levar ele para um nível de consciência, né, e dizer para ele, olha, eu fiz isso. Tá? Eu olhei para a tua marca, eu olhei para o teu job e eu peguei ferramentas que eu pago mensais, né? Eu peguei o meu tempo, a minha expertise, que eu adquiri com os meus cursos. Claro que tu não vai ser tão chato assim, né, Jonathan? É essa mensagem que tu tem que passar para ele. Cara, eu gastei X tempo do meu dia para o teu negócio sem te cobrar nada e, sem tu saber que eu estava fazendo isso. Então, por isso que o primeiro ponto é tu estabelecer uma conexão para ele entender que é um ser humano, né, que não é um vendedor robô que está ligando para ele, não é um cara que só está interessado em arrancar o cheque dele, né? Para quem não sabe, aí cheque era uma folhinha que valia dinheiro, né? Para quem não sabe, é isso. Então, ele precisa entender isso. Uma vez que ele entenda isso, tu já começa com uma valorização. Tudo que eu vou te falar tem uma origem. Que origem é essa? Eu gastei tempo, eu gastei dinheiro e avaliei o teu negócio completamente de graça. Tá? E tudo bem, isso é o meu trabalho. Só que eu fiz isso porque eu olhei para o teu negócio e eu me importei com ele. E toda a nossa conversa, ela vai brotar dessa análise que eu fiz. Tu entendeu, João? Agora eu te pergunto, quantas pessoas já dedicaram tempo do seu dia para analisar o teu negócio de graça para depois te propor uma solução? Porque normalmente, isso é um comentário que tu deve fazer. Normalmente, o que as pessoas veem? Elas vêm e te perguntam, onde é que está doendo? Então tá, eu vou arrumar uma solução para ti. Não, eu já olhei e eu sei onde é que está a tua dor. Talvez até tu nem saiba. Talvez tu está com dor nas costas, ou tu está com dor no pé, no tendão, lá perto do calcanhar, e tu não está sabendo que é a tua coluna que está com problema. Eu já sei. Então, isso aí vai valorizar o teu primeiro contato. Tá? Vou te pedir uma pausinha de 30 segundos. Deixa eu só mutar o microfone aqui, que eu tô com uma visita aqui. Não, vai lá, Santos, sem problema. Faz sentido, Jonathan, tu estabelecer esse nível de importância do teu job para o trabalho do cara lá, para o negócio do cliente? Faz sentido, sim. Se eu tivesse te dito isso, tu já não olharia para mim com outros olhos? Claro, a chance de eu desmarcar a reunião ou de eu pelo menos avisar com um dia de antecedência já cairia pela metade, né? Pois é, agora a boa notícia que eu quero te dar, Jonathan, é que isso aí é aquilo que eu chamo de arrumar a cama. Quando tu tem esse tipo de diálogo com o teu cliente, tu está arrumando a cama, ele está percebendo a tua importância, ele está percebendo que tu te dedicou para o negócio dele antes mesmo de qualquer possibilidade de ele investir um centavo na tua empresa. Tá? Então tu está só arrumando a cama. Agora, algumas ações dessas aí, durante o processo da ligação telefônica, vão te levar, vão te dar autoridade, tá? Vão te dar o direito, não é autoridade, vão te dar o direito de dizer para ele o seguinte, eu não sei como é que tu faz o teu agendamento, né? Mas eu normalmente disponibilizo 2 horários. Eu pergunto pro cara o seguinte, qual é o turno mais fácil de tu não ter problema? De tu não ter que sair correndo, do teu pessoal da tua empresa não ficar te interrompendo toda hora. A gente precisa montar o cenário para ele, porque daqui a pouco, para esse cara, problema para ele é a mulher ligar 20 para o meio-dia e dizer, amor, passa no mercado e compra os bifes para eu fazer almoço para nós. Às vezes isso para ele é um problema. E já era um abraço para a reunião que tinha. Exato. O cara vai ficar sem comida e provavelmente sem a mulher, né? se ele não der jeito, né? Então isso, às vezes na cabeça dele, isso é um problema. Só que na nossa cabeça, o que pode ser um problema? O que pode ser um problema na nossa cabeça é, de repente, o cara sentou contigo na mesa de reunião, tá te dando toda a atenção e, do nada, toque, 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 alguém bate na porta e tira a atenção dele. E aí isso vai deixar ele desconfortável, porque ele está interrompendo, ele vai te pedir desculpas, mas já quebra o ritmo. Então, isso também é um problema.
E é um problema pior do que desmarcar, porque uma reunião mal feita é 10 vezes pior do que uma reunião não feita. Né? Uma reunião adiada é melhor do que uma reunião mal feita. Então, perguntar para o cara, ó, qual é o número, qual é o turno que é mais fácil de tu sentar e ficar, sei lá, eu não sei que tempo dura a tua reunião, né? Qual é o período do dia que é mais fácil de tu separar 1 hora? Tá? Ah, é de manhã, beleza. Nesse horário da manhã, tu tá no teu escritório? Sim, eu tô no meu escritório. Qual é a chance do pessoal bater na porta e te interromper? Tu consegue dizer para tua equipe, ó, eu vou ver um negócio muito importante para minha empresa, e aqui tem um gatilho mental, tá? É importante anotar aí. Bom, se quiser depois tu assiste, né, e anota, né? Mas tem um gatilho mental. Cada vez que eu baixo a cabeça aqui, eu tô com... Tá com o dicionário. Com o dicionário aqui. Tá, então assim, ó, essa pergunta, ela é muito interessante, porque ela aciona um gatilho mental nele de algo grande vai acontecer, cria uma expectativa. Né? Qual é o turno, João, que tu pode dizer para a tua equipe o seguinte, ou melhor, tu já sabe o turno, é de manhã, por exemplo. João, nesse período da manhã, qual é o horário que tu pode chegar para a tua equipe e dizer assim, ó, galera, o negócio é o seguinte, eu vou sentar agora, vou ter uma reunião online com o cara e nós vamos tratar de algo muito importante para o futuro da empresa. Então, se vocês têm alguma coisa para me perguntar, me pergunte agora, porque eu preciso que vocês não me interrompam durante a última hora, durante a próxima hora, né? Dentro da tua manhã, João, qual é o melhor período que tu consegue fazer isso? Das 8 às 9, das 9 às 10? Ou tem um outro período? Ah, o melhor é das 11 em diante. Tá, mas aí nós temos o teu horário de almoço, né? Perceber com o cara quando que ele realmente... E tu tá fazendo essas perguntas, né? Tu tá vendo o melhor horário para ele. É diferente daquele cara que liga e diz assim, então, seu João, qual é o melhor horário para o senhor receber o nosso especialista? Qual é o melhor horário para o senhor atender o nosso especialista? Cara, quem vai lá fazer o atendimento é o especialista, o cliente vai ser atendido. Né? Faz sentido ou não faz? Não, faz total sentido, isso aí. Então, fazendo esse tipo de pergunta, o cara tu vai chegar naquele horário, né? Que ele vai dizer, não, nesse horário aqui eu posso me isolar. Beleza, então tá. Então o teu horário é às 9 da manhã. João, às 9 da manhã, eu só tenho 2 horários essa semana que eu consigo te atender. Tá? Eu tenho quinta-feira às 9, porque uma pessoa ficou de confirmar e não confirmou ainda, então se tu quiser quinta ele vai perder, vou deixar de atender uma pessoa, e eu tenho sexta-feira às 9 da manhã. Qual desses 2 dias, às 9 da manhã, fica mais tranquilo para ti? Ah, e ele, poxa, tu tá deixando um cara já de lado para atender ele, ou seja, tá, olha o nível de conexão que tu tá criando com esse cara, certo? Aí tu vai fazer o agendamento, tal, né? Tu vai dizer para ele, ó, João, seguinte, já me dá o teu e-mail aqui, aí o cara te deu o e-mail corporativo dele, tu já pergunta, tá, esse e-mail aqui é o e-mail que tu usa na tua agenda do Google? Tu nem sabe se ele usa a agenda do Google, só que é muito mais fácil tu dizer isso, porque ele vai notar que tu é uma pessoa organizada e que é óbvio que um empreendedor tem que ter uma agenda do Google, né? Do que tu perguntar assim, tu usa a agenda do Google? Não, ó, eu te dei meu e-mail lá, Rogério Gonçalves, contato@rogeriogonçalves.com. Aí tu me pergunta, tá, Rogério, a tua agenda do Google está vinculada nesse e-mail, porque eu vou te mandar o convite para já ficar fixo na tua agenda aí também. Ah, não, aí é o Rogério @gmail.com. Ah, beleza, estou anotando aqui, daqui a 15 minutos esse convite está no teu e-mail, vai aparecer na tua agenda, tu clica em aceitar lá. Combinado? Combinado. Bom, então tá, João. Para a gente concluir, então, eu quero te dar os parabéns por tu ter tomado essa decisão de sentar comigo para avaliar o teu negócio de forma profissional. Aí tu vai dar aquele floreio real, né? Uma coisa muito importante no relacionamento comercial é a integridade, é a honestidade, né? Então, o que ele vai sentar? Ele vai sentar para avaliar o negócio dele, para olhar para o negócio dele. E, óbvio, com o objetivo de quê? De fechar negócio contigo. Né? Então, ó, parabéns por ter tomado essa decisão. Tá? Eu tenho agora 2 compromissos, tá, João, para afirmar contigo. Primeiro compromisso, tá, é o compromisso da presença. Nós agendamos em tal dia, tal horário, assim, porque é
nós entendemos juntos que é o melhor para ti. Tá realmente ok? Tá. Beleza, então eu estou confirmando contigo, porque, João, como tu já percebeu, minha agenda é bem escassa, e eu não quero daqui a pouco correr o risco de chegar lá e não conseguir te atender, de abrir o Google aqui para te mandar o link na hora e tu não estar presente, porque certamente eu vou deixar de atender outra pessoa. Então, posso realmente contar contigo? Posso, tá, beleza. Segundo compromisso que eu quero marcar contigo, João, é o compromisso do interesse, tá? Como eu te disse, como tu já percebeu, eu já estou trabalhando para ti, tá? E não tem problema nenhum, é isso que eu sei fazer. Eu já estou trabalhando para ti, eu já analisei teu negócio, tá? Agora, o interesse é, se fizer sentido para ti investir para tu ter o Google Meu Negócio, te trazendo mais clientes, melhorando a tua presença, enfim, aí tu vai usar os termos que tu usa, né? Se fizer sentido para ti, tu está disposto a fechar um contrato de 6 meses comigo? Porque aí tu tá dizendo claramente pro cara, ó, eu tô indo aí para te ajudar, mas é o meu job, cara, eu tenho que botar ração para meus cachorrinhos, daí, né? Então, esses dois compromissos, quando a gente firma eles no final de uma prospecção, eles reduzem sensivelmente. São 3 fatores, na verdade, tá, Jonathan? Primeiro fator é tu ter essa humanização no início, né? Segundo fator, tu mostrar que tu já estás trabalhando para ele e ele nem pediu para tu já está fazendo algo bom para ele, né? E ele nem pediu para tu fazer. Esse é o segundo fator. Tu já cria um compromisso, né? Na verdade, acho que são 4 fatores, né? O quarto fator é tu investigar junto com ele qual é o dia que ele pode realmente sentar e estar presente contigo na reunião. E aí tu pode usar alguns argumentos. Ó, tem alguns dados que são técnicos, talvez tu não vai entender, tu vai me perguntar, eu vou ter que te explicar. E é assim que funciona a reunião, né? Então tu pode usar o gatilho mental do porquê. Ó, por que eu preciso tanto da tua atenção? Né? Gatilho mental da razão. Por que eu preciso tanto da tua atenção? Porque é possível que algumas informações que eu te passe sejam técnicas. E aí eu preciso que tu entenda essas informações. E aí talvez eu tenha que te explicar algumas delas com um pouquinho mais de profundidade, tal. Mas te digo que X minutos é o suficiente para isso, né? Eu sou bem fluente, então consigo te dar esse atendimento de uma forma ágil, né? Eu acho que ágil é um bom termo. Então, voltando, né? Primeiro ponto, conquistar essa conexão, né? Mostrar que é um ser humano. Segundo ponto, mostrar que tu tá dando importância para o trabalho dele, ou seja, gatilho mental da reciprocidade, ele vai dar importância para o teu também, né? Tu pode, inclusive, elaborar depois no teu script aí, colocando palavras como, ó, eu vi a tua empresa e eu me importei com ela. Eu dei atenção para a tua empresa. Ou seja, ele vai dizer assim, cara, eu tenho que dar atenção para esse cara, reciprocidade, tá? Então, humanização, mostrar que tu já está trabalhando para ele. Terceiro, encontrar com ele o horário que ele realmente vai poder te atender. E quarto, firmar os 2 compromissos, que é o compromisso da presença, né? Sempre que possível, sem ser chato, usar o gatilho mental da razão, né? Porque eu estou tão preocupado, João, em marcar esse horário contigo e estar lá presente, que tu esteja presente. Porque tem mais gente que está esperando para agendar comigo. E se de repente tu não estiver lá, eu não consigo te atender, né? Eu não consigo atender outra pessoa, porque eu não tenho como marcar de última hora, eu vou ficar com uma hora ociosa no meu tempo, aí eu estou deixando de trabalhar. E eu não gostaria de fazer isso contigo, tenho certeza que tu não gostaria de fazer comigo. Tu tá usando aqui outro gatilho mental, tu tá dando uma reputação para o cara zelar. Eu tenho certeza que tu não gostaria de me fazer de bobo, né? Poxa, esse cara tá acreditando em mim, meu. Mulher, vai ficar sem bife hoje, mas eu vou atender o Jonathan. Eu vou ficar sem almoço hoje, mas... Eu vou ficar sem almoço. Vou terminar o casamento hoje, mas o Jonathan não vai... O Jonathan não vai ficar sem me atender, né? E o segundo compromisso, que é o compromisso do interesse. Porque se o cara disser... esse segundo compromisso, Jonathan, ele tem duas coisas que ele te entrega quando tu usa essa pergunta, né? Ele te entrega o nível de consciência do cara e de compromisso do cara, e ele te entrega a possibilidade de desistir de atender o cara.
Não, isso é bom, é excelente. Porque aí né? eu já, pô, Porque todo se o o cara processo dizer que assim, vem não, depois não, disso é eu, consumo de horas eu também, né? eu só vou olhar isso contigo, né? Mas eu nesse momento eu não tenho interesse. Né? Tá, por que tu não tem interesse? Aí tu vai entrar nas perguntas de contornar a objeção, né? Vai ter que descobrir qual é a objeção do cara. Aí é outro papo, aí é outro momento. Mas aí quando tu entrar no contornar as objeções, talvez tu consiga contornar as objeções, né? E ainda assim marcar com o cara. A tendência, aí a possibilidade do bolo, como eu chamo, né? Não sei em Curitiba como é que o pessoal fala, do cara levar um bolo, ela aumenta um pouco se tu teve que dar uma forçada. Eu sempre digo, cara, na dúvida, marca. Não te acostuma a desistir de atender. Mas, se o cara disser, não, Jonathan, é o seguinte, ó, eu tô com uma agência, eu tô com o meu budget estourado, eu não tenho como investir mais nada, tal, eu quero muito conhecer o teu trabalho, cara, tu foi sensacional comigo até aqui, mas eu não vou ter como fechar contigo. Aí tu vai dizer para ele o seguinte, bom, João, então é o seguinte, ó, nesse caso, nós vamos fazer um pouco diferente. Até quando tu tem contrato com essa agenda, com essa agência? Aí tu vai dar uma sondada e tu vai dizer para ele o seguinte: bom, então nós vamos fazer o seguinte: eu não vou fazer tu gastar o teu tempo com algo que tu não vai investir agora no teu negócio. E óbvio, eu não vou te atender também sabendo que eu não tenho a mínima possibilidade de te vender agora, porque meus cachorrinhos dependem de eu vender para alguém para ter a raçãozinha deles no pote. Então, tem que, quando tu vai cortar alguém, tem que ser na boa. Tem que ser na boa. Não pode ser, não, cara. Então tu não vai comprar, eu não vou te atender, né? Mais tarde eu te ligo. Não. Nós vamos fazer o seguinte: tu acredita que daqui a X dias tu já pode ter uma resposta um pouco mais otimista para me dar? Porque não adianta eu te mostrar um monte de coisas que tu não pode investir. Tu vai ficar com vontade de investir, tu vai querer fazer e tu vai acabar te frustrando. Por outro lado, tu vai perder uma hora do teu dia e eu vou perder uma hora do meu. Todo mundo vai perder. Né? E às vezes, numa situação dessas, não, para aí. Se eu entender, se fizer sentido para mim, eu vou fazer um esforço e vou investir. Quanto é? Não, fica frio, que é bem menos do que tu pensa. Né? Já diz isso. Padrão, né? É padrão, porque veja bem, se tu faz uma prospecção, Jonathan, nós estamos com 3 minutos ali para estourar o nosso tempo, mas se estourar uns 5 minutinhos não tem problema, né? Não tem não. Não vai perder o bife? Não vou não. Então, assim, ó, se tu faz uma prospecção desse nível, o nível de comprometimento do cara ele vai ser muito grande. E quando ele perceber que ele está comprometido, ele vai pensar assim, cara, eu nem perguntei o valor. Meu, isso deve ser caro. Porque eu não sei se tu percebe, mas fazendo uma prospecção profunda assim, tu consegue já, sem nem tocar em valor, tu consegue ancorar valor. Sim. Porque tu tá fazendo algo que ninguém faz. E aí eu vou te dizer o seguinte, Jonathan, isso que eu tô te passando aqui, cara, eu conheço um monte de player grande aí das vendas, tá? E eu assisto o vídeo dos caras, eu sigo os caras, e eu não sei se dentro dos cursos deles eles ensinam com essa profundidade, mas no conteúdo gratuito deles eles não chegam nesse nível. Eles não chegam nesse nível. Isso aí pode ter certeza. E o que eu tô te dizendo aqui, ele funciona tanto para uma prospecção, para tu conversar com o dono da loja de roupas da esquina, quanto para tu conversar com, sei lá, o CEO da Lojas Renner, se tu for pegar o Google Meu Negócio da rede de Lojas Renner toda. Jonathan, tem algo mais, Jonathan, que tu acredita que seria relevante a gente conversar hoje ainda? Não, tem mais coisas assim, mas não hoje ainda. Mas tem mais coisas assim que eu acho importante. Porque assim, com os insights que tu me deu aqui, já tem uma outra pegada para, enfim, resolver um problema de uma parte da prospecção. Ok? Sim. Só que ainda tem as outras etapas. Tem na verdade, a etapa que eu sou melhor desse negócio todo é o CS, né? O Customer Success. Lá, depois que o cara fechou. Tanto é que meus últimos, acho que 7 clientes foram por indicação. Então isso para mim é um indicador assim muito bom, porque ninguém vai indicar se não gosta ali do produto. Sim. Então isso tem esse indicador bom, e aí eu dentro do meu processo eu vejo, cara, o meu CS é forte. O meu Customer Success ele é forte, mas
o SDR e o closing não tá É, bacana. eu tenho um curso de vendas que não é um curso de vendas, ele é um curso para montar a tua entrevista de vendas, para tu montar a tua reunião, tá? E esse curso, ele é interessante por quê? Ele é interessante porque ele serve para tu montar uma reunião para uma venda de serviços, ele serve para tu montar uma reunião para atender no balcão da farmácia. Como assim uma reunião? Se a gente parar para pensar, o cara entra na farmácia e ele precisa ser atendido por alguém. Então ele tem que ter um relacionamento com alguém durante aqueles 15 minutos, 10 minutos que ele vai ficar na farmácia, e se tiver um passo a passo para isso, vai facilitar a vida do cliente, vai facilitar a vida do vendedor, todo mundo vai ficar feliz. Por exemplo, o cara da autoelétrica lá, que conserta arranque, alternador, máquina de vidro, né? Por que ele não tem uma forma de atender o cliente dele para que o cliente se sinta seguro e pague um pouco mais pelo trabalho dele? Sempre lembrando que só tenho o direito de cobrar um pouco mais pelo teu trabalho, eu só tenho o direito de cobrar um pouco mais pelo meu trabalho por 2 motivos. Em primeiro lugar, integridade. E segundo lugar, over-delivery. Né? São 2 coisas que me dão o direito de cobrar mais caro pelo meu trabalho. Então, o caminho para ti, não necessariamente agora, mas o caminho para ti é montar uma entrevista de vendas, né? Montar o formato dessa reunião. Por exemplo, quando eu começo uma entrevista de vendas, quando eu começo uma reunião de vendas, a primeira coisa que eu faço é dar o passo a passo para o cara. Eu digo assim, ó, Jonathan, agora que nós estamos aqui sentados, eu só vou te dizer o que vai acontecer aqui na nossa reunião, tá? Para tu entender o que vai acontecer e principalmente para tu saber o objetivo. Então, o que vai acontecer? Bom, eu vou te falar sobre a empresa, vou te falar sobre o produto, tal, né? Tu vai entender isso, e no final nós vamos fechar negócio. Ou não, né? E aí eu dou os motivos, né? Eu sempre procuro usar bastante o gatilho mental da razão. E aí, quando a gente mostra esse passo a passo para o cara, e ao longo da entrevista ele percebe que a gente está dando os passos corretamente, isso não só mostra para o cara um profissionalismo altíssimo, né, como dá segurança. Porque eu disse para ele, cara, eu vou fazer isso, isso e isso. E ele não te vê improvisando, ele não se sente enrolado. Entendeu? Acredito que a gente pode dizer que está utilizando o gatilho mental da coerência. Né? O meu discurso está coerente com. Então, é fundamental. Mas eu acredito que o primeiro passo, que é a prospecção, tu já consegue melhorar sensivelmente com essas dicas que eu dei. Coloca elas em prática ontem, que é para não ter perigo de tu esquecer. Já vou fazer agora, depois do almoço, já vou fazer umas cold calls aqui. Exato. E vai medindo o resultado, né? Uma coisa, eu não lembro se é o Peter Drucker que fala, né? Que o que não pode ser medido não pode ser melhorado. Procura ir medindo o resultado. E não só o resultado numérico. Como é que as pessoas estão do outro lado da linha? Elas estão sorrindo mais? Estão mais admiradas, né? Por estar recebendo uma ligação nesse formato e tal. Elas estão te dando as informações da forma correta? Porque se tu perguntar do jeito certo, as pessoas vão tirar as informações do jeito certo. Se perguntar do jeito errado, também pode ser que as pessoas ou não se sintam à vontade. Mas isso aí é crescimento, tem que começar a usar, começar a colocar em prática, que é para poder ter resultado. Feito, meu querido. Show de bola, Rogério. Então, agora a última pergunta. O que tu levas para o teu dia, para o teu trabalho, para o teu business da nossa mentoria de hoje? Cara, uma melhoria de processo, fenomenal. Melhoria de processo. Sem dúvida, vale aumento de faturamento, vale dinheiro, vale. Vale. Porque assim, ó, realmente, nas 3 reuniões, apesar de eu já ter feito tudo o que tu disse do ponto de vista de execução do processo, eu realmente tenho software pago, eu realmente dediquei tempo, eu realmente fiz tudo isso, né? Só que eu não elevei o nível de consciência do lead para isso. Eu fiz isso, mas de forma muito sutil, assim. Falei, olha, antes de te ligar, eu já dei uma olhada aqui na tua empresa, eu já vi alguns pontos de melhoria, então eu queria te falar sobre eles, né? Quando que tu tem tempo, de manhã ou de tarde? Padrão, só que não nesse ponto. Não com perguntas, fiz com afirmações, né? Então, eu achei interessante, acho
com certeza que isso vai aumentar o nível de engajamento, né, de elevação de consciência do lead, que vai me levar para uma reunião e um possível fechamento, né? Então é uma etapa do funil que fica mais sólida. Tá? Então, essa mentoria aqui, ela me trouxe isso, ela me solidificou uma etapa do meu funil que é um problema hoje. Sim. Tá? Então, eu acredito, Jonathan, porque assim, em primeiro lugar, fazer cold call, não sei se existe alguém no mundo que gosta, porque é um trabalho pesado, né? Ele é um trabalho braçal e, ao mesmo tempo, hiperintelectual. Porque, às vezes, tu vai ligar, o cara acabou de demitir o funcionário que estava com ele há 20 anos. Acabou de receber a notícia que o funcionário dele, que era responsável por atender o cliente A ou B, não vai trabalhar hoje porque o poodle quebrou a unha, sabe? Tu não sabe o que está acontecendo, o que está se passando na cabeça e no coração do cara. Então, por isso que eu digo, primeira coisa, mostrar que é um ser humano. Se tu sabe, eu não sei... Quando tu chega no cara lá que é o decisor, tu chega sabendo o nome dele já? Na maioria das vezes, sim. Na maioria das vezes, sim. Tá, legal. Então, aí vai uma dica de comportamento ao telefone, né? Aquela regra básica, falar no telefone sorrindo faz toda a diferença, né? Às vezes a minha esposa está comigo no escritório, eu vou ligar para algum cliente, né? Eu pego o telefone e aí, pegar aqui o controle, eu pego o telefone, digito o número e antes de apertar o send ali, né, o verdinho, eu relaxar os músculos aqui, né, para poder falar com o cara rindo. Aí o cara tá tocando o telefone, às vezes toca até cair da caixa e eu tô aqui, né? Mas se o cara atendeu, né, bom dia, é o Jonathan que tá falando? Ou seja, eu entro com energia, e eu sempre aconselho entrar com energia. Ah, mas se o cara estiver no velório, tu não é vidente? Né? Aí o cara diz, ah, que legal, você tá no velório, então depois eu te ligo. Não, que legal, né? Mas assim, ó, esses primeiros segundos da comunicação, eles definem muita coisa. Agora, claro, né, Jonathan, você tem que ser natural. Se você não é um Rogério da vida, que está sempre de palhaçada, não tente fazer palhaçada. Eu acabei ligando a TV lá no fundo sem querer. Não fique de palhaçada. Eu tô sempre brincando. Se tu não é um cara que tem esse hábito de brincar com estranhos, por exemplo, eu tenho, não força a barra. Vai construindo esse hábito se tu achar que ele vai ser bom para ti. Se não, seja natural, né? Oi, bom dia, é o Rogério que está falando? Ô, Rogério, aqui quem está falando é o Jonathan, eu sou diretor da Flag Geolocalização. Outra coisa muito importante, se apresentar com pompa. Né? Aqui quem está falando é Jonathan Souza, eu sou diretor da Flag Geolocalização, né? E eu separei um tempo aqui para conversar contigo rapidamente. Como é que está o teu dia? Né? Como é que tu está hoje? Né? Como é que você está hoje? Enfim, aí é aquilo que tu está acostumado a perguntar para os teus amigos. Né? Se tu está acostumado a perguntar para os teus amigos, Tchê, como é que tu está hoje? Né? Enfim, como é que está o teu dia? Está tudo bem contigo? Né? Ou seja, começa um diálogo com a pessoa. E aí, no momento que tu começar o diálogo com a pessoa, que tu viu que ela te deu abertura, aí tu vai entrar naquele próximo passo, que é valorizar o teu trabalho. Né? Bom, ô João, como eu te disse, né, eu sou o Jonathan, eu sou o diretor, aí tu já tira o Souza, já te aproxima do cara. Bobagemzinhas, assim, mas fazem diferença. Né? Como eu te disse, eu sou o Jonathan, né? E tu nem sabe, mas eu já estou trabalhando para ti e de graça. Tu deve estar te perguntando, como assim? Se o cara não perguntar, tu faz ele perguntar. Como assim? Não, é o seguinte, ó. Eu trabalho com gestão de Google Meu Negócio e eu utilizo softwares pagos para fazer análise, uma análise de um perfil de Google Meu Negócio. Só um pouquinho, tu sabe o que é Google Meu Negócio? De repente o cara não sabe. Trazer ele para a consciência, né? Ah, tá, então eu vou te explicar rapidamente. O Google Meu Negócio é isso, assim, 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 assim. Explica o que é, tá? Voltando, como eu te disse, eu uso ferramentas pagas, uma análise de Google Meu Negócio dura em torno de 1 hora. Então eu já trabalhei para ti sem te cobrar nada, e é assim que eu faço mesmo, X tempo,
né? Usei ferramenta assim, 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 e eu tenho algumas coisas para te mostrar a respeito da tua empresa, a respeito do teu negócio. Né? Acredito que aí, quanto mais propriedade tu der para o cara, mais preocupado ele vai ficar. E essa preocupação ela é positiva para ti. Né? Então, essa é a sacada. Opinião minha, no momento que tu começar a colocar essas coisas em prática e colher o resultado delas, e pode ser na hora e pode demorar algumas semanas até tu se tornar mais fluente, né? Acredito que até essa não é rejeição, mas até essa resistência que tu tem, ou até essa perspectiva de olhar como algo ruim que precisa ser feito, até isso pode mudar. É isso aí, não. Francamente, eu olho como um mal necessário. Uhum. Essa é a percepção que eu tenho. Felizmente, tu não está sozinho, mas felizmente eu olho para isso como parte de um processo, né, que se a gente fizer com prazer, né, e você romântico aqui, fizer com amor, a gente consegue transformar isso às vezes na melhor parte da venda. Para encerrar, um dia eu fui no Banco do Brasil e eu era um correntista de uma carteira um pouquinho melhor lá, né? E aí eu tinha que pagar uma conta. E até era Jonathan também o nome do gerente. Não era Jonathan. Ou era Jonathan? Era com J, mas acho que não era Jonathan. E o gerente me disse assim, aí eu falei para ele me atendeu, né? Eu disse assim, tá, eu vou lá no caixa pagar um negócio agora. Aí ele disse, não, dá aqui que eu peço para pagar aqui, tu fica tomando um cafezinho enquanto o pessoal paga para ti ali. Aí eu falei para ele, tá, e tu acha que eu vou perder a oportunidade de ir para a fila do caixa para fazer amizade? Aí ele disse assim, não, Rogério, só tu mesmo. E eu disse, não, tem mais gente que pensa assim, eu não inventei isso. Mas é uma oportunidade, eu vou fazer amizade, daqui a pouco vou ter mais aluno para minha escola, tal. Então, eu vou para a fila. Quando eu venho para banco, né, eu sou assim, raramente eu vou a banco, ainda mais agora na época do digital. Quando eu vou para banco, eu separo amanhã para ir no banco ou à tarde para ir no banco. Eu vou sem pressa. Porque ir para banco com pressa não tem condição. Né? Beleza, Jonathan? Show. Não, belezíssima. Feito então, meu querido, tá? Depois eu vou entrar em contato contigo pelo WhatsApp para pegar um feedback contigo de quais foram as mudanças já que tu sentiu. Show. Né? Não, já vou dar um agora, assim, para depois fazer um cortes do Rogério Podcast aí. Independente de quanto tu souber de vendas e tudo mais, ter um mentor como o Rogério, que consegue até de forma... Pô, eu respondi esse formulário meia hora antes de nós começar. Aí no horário aí, né? Enfim. Sim. Porque correria ali e tal, não consegui responder da forma como eu gostaria, mas ainda assim, tu conseguiu me dar insights aqui, meio que descobrindo junto comigo na hora, porque em meia hora, assim, eu não esperaria que eu tivesse respostas tão objetivas quanto as que eu tive aqui. Uhum. Entendeu? Com a tua mentoria, né? Com as sugestões que tu me deu e que para mim fazem todo sentido. É uma coisa tu falar um monte de coisa que tu olha assim, tá, mas será que tem alguma congruência com o processo que eu tenho hoje, que o Rogério está falando? Não tenho certeza se isso faz muito sentido. Mas não, a percepção que eu tenho é justamente o contrário. São nuances, são detalhes, né? São pequenas nuances. Pô, tá tendo reunião cancelada, mas tu fez o dever de casa de aumentar o nível de consciência do teu lead antes de ter reunião. Ah, não fiz. Pô, então tá, então faça, né? Então, beleza, show de bola. Então, é isso aí. Tá. Muito obrigado, então. Jonathan, muito obrigado pela confiança, tá? Espero que tu coloques em prática e eu tenho certeza absoluta que colocando em prática, algum resultado virá, né? Nos dias de hoje, nada é mágico. O que mais se espera são soluções mágicas, mas nada é mágico. A boa notícia é que pessoas continuam sendo pessoas. E se as pessoas continuam sendo pessoas, comunicação continua tendo valor e é isso que vai fazer a gente fechar mais negócios. Beleza? Show de bola. Então, te agradeço mais uma vez aí pelo tempo e vou aplicar. Agora, depois do almoço, eu vou fazer umas cold calls aqui. Certo. Tá aí a diferença, Jonathan, de uma mentoria, né? E eu tenho certeza que tu sabe disso, porque tu também dá mentoria, mas tá aí a diferença de uma mentoria para um curso gravado. Né? A gente consegue mensurar
em tempo real quais são os gaps, o que a gente precisa resolver, e a gente consegue gerar soluções. E o mais importante que tu vai perceber, sem tu ter que mudar tudo na tua empresa ou no jeito que tu faz as coisas. Não precisa mudar tudo. Na verdade, não precisa mudar nada, só vai acrescentar algumas coisas. Então, por isso que eu acredito muito nesse tipo de trabalho e por isso que eu estou aqui. Tá bom? Fica com Deus. Deus te abençoe, Deus te prospere. Amém. E que dê tudo certo aí, que tu já tenha novas reuniões agendadas para segunda e terça. Amém. Obrigado, Rogério. Feito! Uma boa semana para nós. Bom final de semana para nós, hein? Sim, bom final de semana. O teu começa amanhã, né? Então tá, até mais. Valeu, abração. Fica com Deus. Abraço. Essa foi a mentoria com o Jonathan Souza. E se você precisar melhorar no seu negócio, e não só nas vendas, tá? Não só nas vendas, não só na prospecção. Aqui o assunto foi esse, porque essa é a maior dor que ele tem hoje na empresa dele. Como ele mesmo falou, o CS dele, a satisfação do cliente dele está lá em cima, né? Mas, se de repente você tem um problema com a gestão da sua equipe, se você tem um problema, por exemplo, uma dificuldade de dar feedback para os seus colaboradores, se você tem dificuldade de montar um projeto com a sua equipe, enfim, qualquer dificuldade, não é nada, são mais de 25 anos empreendendo, já quebrei 2 empresas e já consegui me levantar. E nesse período todo aí, o que aconteceu? Eu entendi como uma empresa pequena consegue trabalhar como gente grande. Então, às vezes, ter uma empresa pequena não significa ter uma pequena empresa. Você pode ter uma empresa pequena que tem um comportamento, uma visibilidade e de uma grande empresa. O que faz uma empresa ser grande, às vezes a gente se refere a alguém assim, fulano é uma grande pessoa. Às vezes a gente diz isso. Por que a gente diz isso? Porque a gente considera que essa pessoa tem valores, tem qualidades, né, que fazem com que ele se torne grande, relevante. Então, se a sua empresa pode ser uma empresa grande, uma empresa relevante, eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Beleza? Então, até a próxima. A gente se fala. Se você está assistindo no YouTube, tem o link para o meu site lá e você pode se inscrever, inclusive, para uma mentoria gratuita, como foi essa do Jonathan, e você também pode me chamar para fazer um trabalho mais específico na sua empresa e te ajudar a melhorar a tua performance, teu faturamento. Grande abraço, Deus te abençoe e vamos para cima, vamos junto.